Olá, terceiro ano, dentro dos temas da modernidade, modernidade e problemas contemporâneos da cidade e da sociologia, vou trazer o conceito que está ali no livro de vocês de modernidade líquida. Só explicando um pouco melhor, né? O conceito de modernidade líquida foi desenvolvido pelo sociólogo polonês Zygmunt Bauman e diz respeito a uma época em que as relações sociais, econômicas e a produção são frágeis, fugazes e maleáveis, como os líquidos. Então, essa modernidade líquida, se vocês continuarem os estudos e forem estudar, por exemplo, psicologia, vocês vão escutar muito isso, das relações que elas se desfazem, elas não são duradouras, elas não são fixas e você não pode confiar nas estruturas, né? Vamos citar o exemplo, um emprego. Uma pessoa que entrasse há uns 50 anos atrás na mina e saberia que ia se aposentar na mina. Hoje já não dá mais para dizer isso. Não dá mais para dizer que o emprego é duradouro ou qualquer outra coisa. Então, o que é a modernidade líquida? Bauman definiu a modernidade líquida como um período que se iniciou após a Segunda Guerra Mundial e ficou mais perceptível a partir da década de 60. A modernidade sólida era caracterizada pela rigidez e solidificação das relações humanas, das relações sociais, da ciência e do pensamento. Era sólida de estrutura, de estar ali, de ser firme, constante. Então, aqui nós temos as relações sociais e familiares eram rígidas e duradouras. O que se queria era o cuidado com a tradição. Então, as famílias duravam, os empregos duravam, as empresas duravam, não porque era um período diferente, é porque as pessoas cuidavam disso. Depois da Segunda Guerra Mundial e com a entrada do capitalismo, viu-se a necessidade de criar, por exemplo, se chama obsolescência programada, ou seja, que um aparelho, uma geladeira, um liquidificador, um celular, ele tenha um tempo de vida útil, que ele estrague. Senão, o que adianta eu comprar, por exemplo, um carro da década de 60 que dura até hoje? Tem carros da década de 60 que, dependendo do local do mundo, não tem ferrugem da lataria. Então, criou-se esse conceito, principalmente nos Estados Unidos, da obsolescência programada para que os produtos sejam perecíveis e estraguem para que eu compre outro. E outras situações da nossa vida começaram a entrar nessa mesma linha de atuação, né? A imagem aqui do celular, né? O contato pessoal e os relacionamentos foram banalizados, sendo intermediados por aparelhos eletrônicos e pela internet na modernidade líquida. É só um exemplo de análise, tá? Preferimos o contato pelo WhatsApp ou outros mecanismos da internet a contatos pessoais. Eliminamos a presença. Então, antigamente, a gente sentava e ia conversar, né? Nem ligar mais as pessoas ligam. Então, essa modernidade líquida é totalmente oposta à modernidade sólida, tá? As relações econômicas ficaram sobrepostas às relações sociais e humanas. E isso abriu espaço para que cada vez mais houvesse uma fragilidade do laço entre pessoas e de pessoas com as instituições. Vai se rompendo, vai se quebrando, vai se acabando com os vínculos humanos que a gente tinha. E automaticamente vai se desestruturando também as pessoas, né? A lógica do consumo entrou no lugar da lógica da moral. Então, vai vir mais abaixo ali que hoje esse privilegia ou se dá muita importância para a pessoa que consome ou que ela consome. O local que você anda, a roupa que você tem, o carro que você usa. Então, não se vê mais caráter, não se vê mais honestidade, não se vê mais integridade, se vê aquilo que a pessoa está usando. Então, é comum, por exemplo, eu não sei vocês, mas o professor ele gosta muito de andar de havaiana, de bermuda mais simples, porque eu me sinto mais à vontade. E dependendo do local em que eu entrar no comércio em Criciúma, eu não sou bem visto. Apesar de ter dinheiro para comprar, e geralmente de comprar à vista. Porque se eu vou para comprar uma necessidade minha, então eu já tenho dinheiro para aquilo ali. Então, a visão de que para você comprar algo ou entrar numa loja que venda determinado produto, você tem que entrar bem vestido ou entrar a caráter daquele local. Então, isso é um exemplo.
Tá? A ideia de compra também adentrou nas relações sociais e as pessoas passaram a comprar afeto e atenção. Nesse contexto, as instituições ficaram estremecidas. O emprego, a família, a igreja, tudo começou a em si se desestruturar. Apesar da gente dizer que hoje existe muito mais igrejas evangélicas que católicas, mas a católica representa uma instituição da época das igrejas sólidas. Se tu pegar, mas as pessoas vão mais à igreja, mas se tu pegar também o número de igrejas evangélicas que fecha e que abre, que muda de denominação, que muda o nome da porta, né, da entrada, da fachada, nós percebemos a grande mudança que isso está acontecendo. Nós mudamos o fluxo e também vemos a liquidez do processo. Então, vou botar assim, ó, desculpa, igrejas que eram antigas, a luterana, a católica, a calvinista, a anglicana, já tem outras denominações, já tem outras vertentes. Se tu for considerar a família, hoje o pessoal considera a família a pessoa que tu gosta de estar junto, mas a família estruturada como a sociologia estuda, pai, mãe e filhos, ela está se acabando, está vindo outras nuances familiares, né? Outras vertentes, outras ideias daquilo ali. Não quer dizer que deixou-se de ser família, mas quer dizer que a estrutura que se mantinha começou a ruir, vamos botar desta forma. Aí que ele coloca que o emprego tornou-se um empreendimento completamente individual, no momento em que o indivíduo tornou-se um empreendedor de si mesmo. Hoje, para te manter-se no emprego, por exemplo, tu tem que estudar, tu tem que ter investimento em ti, tu tem que fazer curso, tu tem que fazer aperfeiçoamento. O emprego, tu virou um emprego, tu virou instituição, tu tem que garantir teu próprio emprego. Se tu não correr atrás de ti mesmo, tu não pega emprego. Então, algo ficou meio pessoal. Se tu não está empregado, a culpa é tua. Se tu não tem uma opção de emprego, é porque tu não está investido em ti. Então, aqui um pouco abaixo da minha cabecita aqui, ó, cada pessoa é uma instituição. Por fim, nós nos tornamos pessoas individualizadas ao extremo. Tá? Só eu sinto prazer, só eu sinto vontade, só eu sinto dor, só eu sinto desejo. Tu conversa cada vez mais com pessoas hoje em dia que se tu disser que está doendo alguma coisa, ela dói muito mais. Se tu disser que está com problema aqui, ela vai dizer que está com 10 problemas lá. Então não há mais diálogo. Cada pessoa virou uma ilha e seu próprio mundinho. Alguém olhando para seu próprio umbigo, diriam outras pessoas. Mas essa modernidade líquida acaba gerando pessoas individualistas. Se formos ver não do ponto sociológico, mas do ponto psicológico, né? A modernidade líquida é mais ou menos isso. A modernidade líquida é ágil, pois ela acompanha a moda e o pensamento da época. A ciência, a técnica, a educação, a saúde, as relações humanas e tudo mais que foi criado pelo ser humano para compor a sociedade são submetidos à lógica da capitalista de consumo. A fluidez e a rapidez que mudam, né? Vocês veem entre os grupos de adolescentes de vocês que dependendo do que não tem o aparelho celular tal, ele já começa a ser criticado ou faz piadinha ou qualquer outra coisa. Então, essa mudança do estilo do consumo também interfere nas relações humanas, né? As relações humanas ficaram extremamente abaladas com o surgimento da modernidade líquida. É o que nós estávamos conversando até agora sobre casamento e essas coisas assim. A amizade e os relacionamentos amorosos são substituídos por conexões que, a qualquer momento, podem ser desfeitas. Então, não se tem mais uma fidelidade à amizade, as pessoas, elas se desfazem muito rápido com qualquer coisinha que se diz ou qualquer besteirinha que aparece nessas redes que estão aqui, que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, nesses ícones. A maioria de vocês conhecem muitos deles, ou se não fazem parte de todos, tá? E as pessoas que estão ali, né, ou vou ler aqui embaixo aqui, ó, as redes sociais e a internet serviram de instrumento para a intensificação do que Bauman chamou de amor líquido, a relação pseudo-amorosa da modernidade líquida. Os amores em si também, eles se desfazem muito rápido. Um namoro hoje ele dura muito pouco, o relacionamento das pessoas se desfaz muito pouco. O imperativo da modernidade líquida busca por prazer a qualquer custo, mesmo que utilizado pessoas como objetos. Então,
de os namoros e as relações e tudo que a gente tem, busca do prazer imediato, do prazer momentâneo, do prazer erógeno, vou botar assim também falando. Então, tu usa as pessoas para obter prazer. A hora que tu te cansou desse prazer que elas te proporcionou, tu vai para outra. É comum tu ver hoje em dia as pessoas acharem que aproveitar a vida, tu escuta muito esse discurso de pessoas da minha idade ou um pouco abaixo, um pouco acima, tá? Só para eu tô na faixa dos 40. Que aproveitar a vida é fazer sexo. Faz sexo com muitas pessoas. Ter bebido muito, ter enchido a cara muito, ter ido a muitos lugares. Esse conceito dessa mundo, ele é líquido, ele é perverso até. Né? Porque quer dizer que eu não posso ter, por opção, viver com uma única pessoa a minha vida toda, porque eu não aproveitei minha vida ou porque eu não obtive prazeres. Bom, o prazer ele é relativo ao que eu acredito ser prazer. Então, tu vê os jovens hoje, da idade de vocês, que falam que vão para as festas e voltam torto de bêbado das festas. E isso vai indo, até criar-se um problema. Então tu não tem mais, tu se torna um sujeito da situação, tu não é mais dono daquilo ali, tu te torna sujeito. Tá? Aqui ele fala da ostentação. As conexões estabelecidas entre pessoas são laços banais e eventuais. Tá? Tu não pode mais confiar em ninguém, basicamente. Né? Mais parceiros e parceiras sexuais, mais amigos que na verdade não passam na maioria dos casos de colegas ou conhecidos. Pois quanto mais conexões, mais célebre a pessoa é considerada. A pessoa tem não sei quantos amigos dos faces da vida, não sei quantos amigos em tal rede social. A pessoa tem muitos amigos. Até tem, tu recebe, eu recebo, vocês devem receber, para receber curtidas. Se tu obedecer tais regras, tu recebe curtidas. Se a gente for pegar, a gente sabe que aquilo ali não existe. Poucas pessoas te seguem realmente nessas redes sociais. Eu tenho mais 5 ou 6 pessoas que comentam sempre aquilo que eu coloco. Pessoas que eu encontro no dia a dia, fazemos trilha, vamos à lanchonete, discutimos política. Então, não há um grupo extremamente alto. O resto, aquilo ali, ele é banal, ele se vai junto com o grupo social que se cria. Tá? O sexo também se reduziu a mero objeto de prazer. Já expliquei isso aqui. Na modernidade líquida, o sexo é mero instrumento de prazer e não deve ser medido qualitativamente, mas sim quantitativamente, ou seja, como eu disse para vocês, a quantidade virou mais do que a qualidade. Tá? Modernidade líquida e o consumismo. O consumo tornou-se um imperativo na modernidade líquida, já expliquei para vocês. Karl Marx já dizia na época dele, em 1800, que o consumo virou uma espécie de fetiche. Que consumir virou o máximo da pessoa, gastar dinheiro virou o máximo dela. Que ter o consumo, por exemplo, a pessoa hoje não consegue mais ir passear sem ir comer, gastar dinheiro, mostrar que está no local e bater foto e revelar para todo mundo que ela está no local chique. Mesmo que aquilo ali lhe comeu uma conta importante. Então virou um fetiche tu ter aquilo ali, de ter o consumo. De tu provar, mostrar para alguém que tu tem aquilo ali. O consumo sempre foi sinônimo de status. Só que nessa época ele piorou. Parece que se você não mostrar para as pessoas que você está gastando dinheiro, você não serve para a sociedade, você não é útil para ela. Essa modernidade líquida faz com que o sujeito seja aquilo que ele consome. Né? O sujeito é aquilo que ele consome. Então, basicamente, se eu não consumir o que a sociedade capitalista quer, eu não existo. Eu não sou uma pessoa que contribui. A ideia do capitalismo é fazer que você exista através daquilo que você consome e não daquilo que você é. Então você começa a virar um instrumento de consumo. Eu nem vou citar aí uns casalzinhos da internet aí, de um comediante e uns cantores aí, que já casaram tão rápido, descasaram tão rápido, se fizeram casar e se desfizeram. Isso é consumo. A ideia do consumo nem que seja pessoal. Então na modernidade líquida, ter é mais importante que ser. Tá? Tu deixa de ser o indivíduo para ser aquilo que tu consome. Ó, aí vocês poderiam conversar com o professor de filosofia, mas vamos dizer assim, ó, que a promessa de felicidade está associada ao consumo, que consumir é felicidade. Quando eu dou aula de filosofia no João Fraceto, que a gente chega nessa parte de discutir com os alunos, que a gente diz assim, que dinheiro não é felicidade, e há uma pequena discussão em sala de aula sobre isso,
que dinheiro em si não é felicidade, feliz sou eu. Dinheiro é bom para satisfazer as minhas necessidades as minhas exigências. Por exemplo, assim, eu preciso de dinheiro para comprar remédio, eu preciso de dinheiro para pagar conta de luz, eu preciso de dinheiro para me divertir. Mas quem se diverte, se sou eu, se eu não consigo estar feliz porque eu não estou naquele lugar, por exemplo, eu gosto muito de ir para a beira de praia e de farofeiro. Eu não preciso ter uma casa na beira da praia para ser feliz, eu posso curtir o espaço que eu estou lá. Eu não preciso ter uma casa naquele local. Claro que se ter uma casa na praia seria muito mais cômodo, mas também muito mais limitante, porque eu posso conhecer outros locais. Né? Quando a pessoa associa que a felicidade tem que ter muita coisa, tu acaba vivendo para essas coisas e não vivendo. Tu acaba vivendo para comprar e se desfazer daquilo ali muito rápido. E tu acaba passando a vida. Então tu percebe-se hoje que existe muito mais pessoas com depressão, apesar de sermos uma sociedade mais rica do que éramos em 1800. Nós temos mais comodidade e conforto, mas esse conforto nos custa caro. Ter a internet nos custa caro, ter energia elétrica nos custa caro, ter comida quente por causa do gás nos custa caro. E isso vai custando também a nossa felicidade. E nós associamos que ter dinheiro vai nos deixar feliz. Na verdade, é o nosso estado de espírito que é feliz. Tá? Então, claro que eu não estou dizendo que ter dinheiro não é bom. Mas saber o que fazer com o dinheiro é muito melhor. Aqui tem um pouco da vida do Bauman, né? Ele nasceu na União Soviética, foi perseguido, foi exilado, sofreu muito e estudou sociologia. Hoje também ele é estudado muito em psicologia. Tá? O que me interessa dele aqui, ó. Em 71, a sua carreira acadêmica cresceu exponencialmente, pois Bauman recebeu um convite para lecionar na Universidade de Leeds, na Inglaterra, e sua pesquisa social e política começou a produzir grandes frutos que resultaram em livros que passaram a ser difundidos no mundo todo. Foi nesse período que Bauman começou a analisar os efeitos da globalização e da modificação das redes sociais e políticas após o fim da Segunda Guerra Mundial. Estava aqui plantado o germe do que viria a ser o conceito de modernidade líquida, que surgiria com força e distinção na obra de Bauman na década de 90, 1990. Agora, aqui é o senhor velhinho, já na época da morte dele. Tá? Esse é o senhor Bauman. Tá? Aí vai tratar da filosofia, da sociologia, dos estudos dele, do pós-modernismo, as pessoas que, dos filósofos e pensadores que caracterizaram o pós-modernismo, que defende essa ideia da modernidade líquida. Daí nós temos contemporâneos do Michel Foucault, Gilles Deleuze, Debord, né, François. Esses ali pensavam a mesma coisa que ele. Então, criticavam essa modernidade. Aqui. Em primeiro lugar, Bauman percebeu uma nova época vivida, não era uma cisão com a modernidade, portanto não era algo que vinha após a modernidade, mas uma continuação da modernidade traçada de maneira diferente. Por isso se chama pós-modernidade. Por isso o sociólogo deu a esse tempo o título de modernidade líquida. Em segundo lugar, o termo surgiu para que Bauman não fosse associado a algo que ele queria criticar, ou seja, para que ele não fosse mais chamado de pós-moderno, mas fosse reconhecido como crítico da pós-modernidade. Então, ele não está essa questão ali só para colocar, ele critica esse período da pós-modernidade ou dessa mudança da modernidade. Tá? Então, esse seria Bauman. Eu aconselho, se você for estudar para frente, dar uma olhada boa nele. Resumido, a modernidade líquida é as coisas que se desfazem e se acabam e não são mais perenes. Amizades, casamentos, empresas, indústrias, tudo. Tá bom? Daqui na próxima postagem, daí atividade. Abraço para todos.